Oi meninas, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live sobre Lipo HD e prótese de recuperação em 24 horas. Vocês podem enviar as perguntas de vocês pela caixinha de perguntas onde tem interrogação ou pelos comentários. Já tem algumas perguntas separadas aqui que vocês enviaram anteriormente. Hoje a live vai ser com a doutora Fátima Oliveira. Tô esperando ela entrar aqui para eu dar início à live. Pois é, esse cabelinho aqui deu um trabalho hoje pra eu arrumar ele. Deixa eu ver, cadê a dor? Oi, doutor Fernando Bianco, tudo bem? Oi, doutor Gustavo Ramasco, tudo bem? Mari, e aí? Cara, não sei, tô tentando clicar em cima e não vai. Vou lá, peraí. Acho que agora deu. Que bom que tá tudo ótimo, doutor Fernando Bianco. Minha mãe tá boazinha também. Obrigada por perguntar, Jane. Ó, todo mundo muito bem, que maravilha. Aqui. Ué, agora deu certo. Olá! Agora sim. Tava ajustando aqui, pronto. Uhum. Tudo bem, Tudo Mari? bem? Tudo bem Tudo por aí, como estão ótimo. as coisas? Tudo ótimo, tudo bem por aqui. Que maravilha! Obrigada por ter aceito o convite para participar da live. Eu Obrigada. adoro fazer live com cirurgia plástica, porque eu acho que as mulheres devem ser valorizadas na plástica, porque as mulheres são maravilhosas. Ah, sim, eu também acho. Eu super apoio essa ideia. São poucas, né? Somos poucas, assim, na cirurgia plástica, né? Sim, sim. E as que eu conheço, todas são excelentes cirurgias. Tem mãos de fada, né? É o que os Ah, é? pacientes comentam, né? Sim, elas me chamam assim, mãos de Ah, fada. ó, o doutor Fernando Bianco já tá te elogiando também. Eu adoro ele, ele é um querido, nossa. Também amo ele. Eu, eu adoro demais ele. Eu gostaria que você se apresentasse para as meninas, né? De onde é, sobre sua formação. Sim. Então, eu me formei, assim, em cirurgia plástica, vão fazer já 6 anos. Eu fiz aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Na Universidade Federal Fluminense, né? Eu fiz residência médica. E, então, há 6 anos que eu realmente comecei mesmo, né? E depois da cirurgia, da residência, né, de cirurgia plástica, eu fiz alguns outros cursos de formação, né? Como especializei em lipo de definição agora, né? E prótese 24R. E a gente nunca para, né, de se especializar, né, Mari? Isso que é a verdade. Então, mas assim, Sim. basicamente, eu realmente foquei mais em contorno corporal e em mama. São Uhum, meus focos hoje em dia. uhum. E você fez o Total Refiner com o doutor Alfredo Royos e com o Felipe Massiana. Isso, foi, muito querido também, né? Sim, eu Sim. fiz com o Dr. Alfredo, né? Ele realmente é o pioneiro, né, da lipoaspiração HD, então, assim, quando se fala em lipo HD, assim, não tem como não falar dele, né? Eu fiz esse curso, foi no ano passado, né? Foi maravilhoso. Fiz com ele mesmo. Uhum. E por que decidiu ser cirurgia plástica? Oi, desculpa, não ouvi. Por que decidiu ser cirurgia plástica? Por quê? Na verdade, quando eu entrei para o internato médico, né, que é a época que nós inicializamos assim a prática mesmo, né, no hospital, a prática médica. Eu rodei em várias clínicas e eu decidi que eu queria ser cirurgiã, né? A princípio eu queria ser cirurgiã geral.
E quando eu fui rodar nessa especialidade, eu acabei ficando muito tempo num centro de queimados, né? E aí, na verdade, eu quis ser cirurgiã plástica, mas por conta da parte reparadora mesmo, né? Os queimados, assim, realmente me encantaram, aquele tratamento e tal. Mas aí, depois eu fui rodar em outras áreas dentro da cirurgia plástica e não fiquei tão focada, né, na parte reparadora. Então, hoje em dia, meu foco é mais na estética. Mas foi basicamente isso. Eu me encantei com um centro de queimados, né, na época do internato médico, e aí trilhei esse caminho na cirurgia plástica. Uhum. Então, eu vou dar início aqui às perguntas, né? Eu acho que era interessante a gente começar Tá. introduzindo um pouco, né? Falando sobre a Lipo HD, né? O que é a Lipo HD? Qual a diferença dela para a Lipo tradicional? Quais as suas vantagens? Bom, o que eu acho? Assim, na minha opinião, a lipoaspiração HD, hoje em dia, ela é uma evolução da lipoaspiração tradicional, né? Então, assim, ela surgiu basicamente no início do milênio, né? Com a mudança do estilo de vida das pessoas. As pessoas começaram a solicitar resultados mais atléticos, né? E aí, o Dr. Alfredo Royos começou a lançar mão realmente de técnicas, e ele que estudou mesmo, propriamente dito, né? Anatomia, né? E propôs realmente essa mudança, essa revolução na cirurgia, na lipoaspiração tradicional. Então, ela é uma evolução da lipoaspiração tradicional, onde nós lançamos mão de tecnologias, foi uma melhora, né? Um aprimoramento da lipoaspiração tradicional, porque você consegue ter um melhor resultado, você consegue ter mais segurança, né? Você traz maior segurança e mais beleza, né? Consequentemente, mais beleza, né? Nos resultados. Então, eu acredito que ela melhora em todos os aspectos, né? O resultado para os pacientes, né? E a lipoaspiração de alta definição, ela também permite que seja lipoaspirado mais gordura do que com a lipo convencional? Falhou um pouquinho, Mari. Volta. A lipo HD, ela permite que seja lipoaspirada uma maior quantidade de gordura do que a lipo tradicional? Na verdade, o que acontece é que na lipoaspiração HD, como nós utilizamos tecnologias, né? A gente utiliza ultrassom, por exemplo, é o Vaser, né? Que é uma tecnologia ultrassônica. Então, ele permite que essa gordura ela seja emulsificada, ela vai ser liquefeita. Então, você vai conseguir extrair mais gordura do que outras coisas que não são desejáveis, por exemplo, sangue, né? Por exemplo, os elementos sanguíneos. Então, nós temos, não é que permite que a gente possa tirar, né, que se permita isso, mas acaba que nós conseguimos extrair o que realmente é o que nós pretendemos, né, que é a gordura, entende? Então, a gente consegue um resultado melhor, porque, e além disso, a gente também trabalha numa camada de gordura mais superficial, né? Então, na verdade, a gente tem um resultado melhor. É uma área difícil de ser trabalhada. A gordura, o tecido areolar, que a gente chama, o tecido superficial, ele é um pouco mais difícil de ser trabalhado. Então, a gente só consegue mesmo trabalhar nessa área usando tecnologias e sendo treinado, né? Tendo noção de anatomia artística, de técnicas como sombra e técnicas de sombra, técnicas até mesmo utilizadas em pintura, para você ter ideia. Então, técnicas renascentistas e tecnologias. A gente utiliza, né, basicamente isso tudo dentro de uma lipoaspiração de definição, né? Uhum. E hoje a lipoaspiração, ela é total? Ou a paciente pode chegar e falar assim, eu só quero fazer a barriga? Não, não. Então, na verdade, tudo pode ser feito, né? Porém, né, o que nós preconizamos, assim, nós que realmente somos Total Definers, né? Nós fizemos o curso e tal, nós somos seguidores, vamos dizer assim, da doutrina do Dr. Alfredo Royos. A gente preconiza que seja feita uma lipoescultura 360, né? Como ele chama. Que todos os segmentos do corpo sejam utilizados, porque, na verdade, a gente não quer aquele resultado não natural, né? Com aquele aspecto, né? Lançar mão tanto de técnicas, né? Que né, nós utilizamos, quanto
dessa questão de utilizar em todos os segmentos do corpo, né? A lipoaspiração. Não adianta, né, a paciente fazer aquela lipo no abdômen, né? E continuar com os braços gordinhos, por exemplo. Então, não acho legal, né? Uhum. Perguntaram se existe um padrão de marcação, né? Áreas que sempre devem ser lipoaspiradas ali na marcação ou cada cirurgião escolhe a sua marcação? Áreas que devem... Não entendi, Mari, falhou aqui pra mim. A menina perguntou se existe um padrão de marcação para a cirurgia para definir ou se cada cirurgião plástico faz conforme a paciente. Como que é feita essa marcação cirúrgica do que é lipoaspirado e do que é marcado? Na verdade, existem três padrões que nós podemos realizar. E isso tudo a gente pergunta previamente para o paciente, isso é combinado. Então, a marcação basicamente depende do que o paciente quer também. Então, existe a baixa, a média e a extrema definição, né? Então, claro que o corpo deve permitir isso também, né? A gente tem que avaliar o corpo, analisar e ver se é possível. Mas dentro das marcações que nós podemos fazer, existem esses três tipos. E aí isso tudo vai ter que ser combinado com o paciente. Geralmente as mulheres pedem a baixa definição, baixa média. E os homens é que pedem a extrema definição, alta definição. Aqui o doutor Rolando Romero mandou um oi para a colega de turma dele. Ele é muito querido, também eu conheci ele aqui em Curitiba. Rolando, querido, fizemos o curso do R24R juntos. Uhum, muito querido ele. Muito. É, Beijo, Rolando. pode ser feita, ela tem uma lipo normal. Ela pode fazer uma lipo HD pela segunda vez? Pode, tá? Isso é possível, tá? Essa pergunta realmente é bem frequente. É possível, mas o que a gente orienta nesses casos? Como a pessoa já realizou uma lipoaspiração prévia, pode ser que o resultado dessa segunda vez, né, não seja tão eficaz, né? Por quê? Porque essa pessoa já possui cicatrizes prévias, né? Então, essa gordura, esse tecido, né, areolar dela já foi mexido, então ela já tem um certo grau de fibrose. Mas é claro que com as tecnologias, o uso do Vaser, por exemplo, nós conseguimos amenizar, né, essas cicatrizes prévias e a gente consegue dar um resultado melhor. Porém, nunca vai ser igual a uma pessoa que vai fazer pela primeira vez. Mas é possível, sim. Inclusive, eu tenho muitas pacientes que já realizaram, por exemplo, abdominoplastia há uns 4, 5 anos, né? E naquela época a gente acabava que não usava muito a técnica de definição, né? E hoje em dia elas pedem para realizar apenas a definição, né? A lipoaspiração. Isso é possível sim. Uhum. Obrigada, doutora. É, Na... qual o tempo cirúrgico da lipoaspiração? Em média, nós gastamos aí de 3 a 4 horas, porque, na verdade, nós temos que, como eu falei, nós associamos tecnologias, né? Então, 3 a 4 horas é uma média de tempo considerável, assim. 3 horas e meia, por aí. E quais seriam as tecnologias que a doutora usa? Então, primeiramente nós começamos com o uso do Vaser, né? Que é a tecnologia de ultrassom pulsátil, né? Baixa potência. Essa tecnologia ela vai liquefazer a gordura, ela emulsifica essa gordura, então ela torna o trabalho depois da aspiração mais fácil, menos traumático, né, para aquelas células de gordura. Então, primeiro a gente entra com o Vaser, depois a gente entra com o vibrolipoaspirador, né? E depois, no terceiro tempo, a gente pode também usar as tecnologias para aderência maior do tecido, que são o Renuvium, né, que é o J-Plasma ou o BodyTite. Então, basicamente, são 3 tipos de tecnologia usadas numa cirurgia de definição. É isso. Uhum. E o Vaser, quais são as vantagens do Vaser na lipoaspiração? Quais são as Você vantagens? sempre usou o Vaser ou você começou a usar depois de um tempo o Vaser? Como que era? Ou você sempre esteve com o Vaser? Não, não. Antigamente eu não utilizava o Vaser, tá? E Uhum. realmente a gente nota que ele
ele diminui o trauma cirúrgico, né? Então, ele aumenta a segurança do procedimento, né? O Vaser, ele aquece aquele tecido até 80 graus e é a temperatura onde a gordura se liquefaz. Então, quando nós vamos aspirar com a cânula, essa gordura já está liquefeita, né? Praticamente 100% liquefeita. E isso traz realmente uma maior segurança, né? Um melhor resultado. E eu noto isso na minha prática, assim, realmente a gente consegue notar isso, né? Claramente, antes do Vaser e depois do Vaser. É bem diferente o resultado. Uhum. Em média, quanto tempo depois da cirurgia você vê o resultado do Renuvium? Do Renuvion? Olha, Isso. nós temos aí uns 3 meses, 3 a 4 meses para a gente conseguir notar, né, aquela maior aderência, porque logo após o uso, né, a gente tem várias fases, né, de cicatrização e de produção de colágeno. Então, isso só vai realmente acontecer depois de 3 meses de cirurgia, basicamente. Uhum. Perguntaram se pode ser feita uma prótese de recuperação rápida e uma lipo com enxerto nos glúteos e depressão trocantérica. Se pode ser feita uma prótese de recuperação 24 horas e Uma lipo com enxerto nos glúteos e depressão trocantérica. pode, nós podemos fazer uma lipoaspiração associada à prótese de recuperação rápida, porém, o intuito geralmente é a recuperação ser mais rápida, né? Então, se você for associar outros procedimentos, essa recuperação já não vai ser tão rápida assim, né? Em termos de número de dias, né? Para essa pessoa voltar às suas atividades normais, enfim, ao trabalho. Mas pode ser feito, sim. Vai ter que ser avaliado, né? Perguntaram, não sei, acho que travou a live um pouquinho. Vocês estão vendo ouvindo a doutora Fátima? Caiu a live. Peraí. Ah, então travou a live, né? Tá ouvindo? Tô. Travou. Deixa eu aumentar aqui. Você me ouve? Pronto. Ué, mas eu tô aqui ainda, não caiu o meu. Ai, deu certo. Deu, né? Deu. Caiu, Mai. Caio, ai, que Pois bom é. que deu certo. E você conseguiu reentrar na live. Isso nunca aconteceu. Quando a pessoa cai, eu tenho que convidar e iniciar a live de novo. E você surgiu assim. Mas eu voltei. Que ótimo! Deve ser alguma atualização Rápida, do viu? Instagram, né? Porque antes era diferente. A gente estava Ai, que conversando bom. sobre a prótese de recuperação rápida, né? Junto com a lipoaspiração. Associada. E isso, enxerto nos glúteos e Então, correção da depressão trocantérica. sim. A correção da depressão trocantérica, né, para corrigir essa depressão. Mas é o que eu falei, nós podemos associar as cirurgias, né? Vai depender realmente de cada paciente, mas em geral isso pode ser feito. Mas aí vai fugir um pouco do intuito da cirurgia de recuperação 24 horas, que realmente é o tempo, né, para essa recuperação. Quanto mais cirurgias você associar, maior vai ser o tempo para você se recuperar, né? Uhum. Lucinha, você fez uma pergunta bem polêmica na live sobre o FDA e o Renuvium. No FDA, eles não aprovam nem a dipirona. Você deixa de tomar dipirona no Brasil por causa disso? Eu só tomo dipirona. Eu sou alérgica a paracetamol, é o que salva a minha vida. E, tipo, o Renuvium, depois do Vaser, o Renuvium foi a melhor invenção para cirurgia plástica. Tem muito conflito de Exatamente. interesse, né? É Não, exatamente isso que você
né? Então, Exatamente o acho que que você falou. é aquele negócio de o que gera conteúdo é assunto polêmico. Isso é um assunto polêmico. Tem gente que gosta de falar isso para atacar outros cirurgiões plásticos que têm inveja Sim, dos outros realmente, cirurgiões plásticos que usam Renuvium, sim, né? Então sim, a gente tem é um muito mercado, isso. gente, né? É Sim, a isso. gente não, exatamente. A gente usa, a gente. Então, assim, nunca tive complicações decorrentes do Renuvium. E às vezes uma pessoa que não usa tanto, né, acaba atacando. Então, assim, tem esse conflito de interesses. Então, é, não tem jeito, a gente tem que observar. Quanto mais a gente usar, mais nós vamos ter respostas, né, sobre essa Sim. tecnologia. Eu, na minha opinião, é uma tecnologia segura, né? Nunca tive problemas com o Renuvium. Muito pelo contrário, hoje em dia é o que a gente tem de melhor, né, disponível para realmente tratar a flacidez, que é uma questão muito difícil, né, para cirurgia plástica, a questão da flacidez. Tem pessoas que, né, não toleram tanto as cicatrizes e tem aquela flacidez. Como fazer? Então, realmente, o Renuvium, ele entra magnificamente, né, para nessas indicações, porque ele vai agir realmente nos septos fibrosos, né, entre abaixo da pele, acima da gordura. Ele encurta esses septos fibrosos, ele causa essa retração da pele, né? É um jato de plasma que faz isso. E assim, eu só tive resultados bons com ele. Não tenho o que Eu dizer. também, todos os cirurgiões plásticos que eu conheço, eles falam super bem do Renuvium. E tanto que eles têm a opção, né? Você também tem a opção, pode usar o Bodytight ou o Renuvium, mas acaba preferindo o Renuvium porque ele tem uma retração melhor. Em alguns casos, ok, o Bodytight, mas o Renuvium é a Ferrari, né, da retração de pele. Isso. Vamos dizer que ele é a Ferrari, é isso aí. É mais ou menos isso. Então, se a gente usar a Ferrari mesmo, para retração vai ser o Vaser, Vibrolipoaspirador e o Renuvium. Isso é a Ferrari Exatamente. da Lipo Uhum. HD. E ainda colocar o Morpheus depois para dar uma, Ai, né? Tá, nossa nossa, senhora. aí é o Bugatti. Eu nem sei como que pronuncia, mas acho que é Bugatti, aquele carro mais top do mundo, né? Quanto mais nós É, pudermos, né, utilizar a tecnologia, mais a gente consegue um resultado melhor, né? Isso é o que eu vejo, é a era da lipoaspiração, é antes e depois da tecnologia. Né? Então, exatamente. nós não podemos abrir mão daquele olhar artístico, né? Como eu falei, até mesmo técnicas renascentistas nós usamos, técnica que Leonardo da Vinci usava para pintar, nós utilizamos numa lipoaspiração HD. Isso, associado à tecnologia, é a Ferrari da lipoaspiração. Exatamente. Perguntaram que sim, é verdade que se engravidar após a lipo HD eu vou engordar menos? Não, na verdade, se você engordar, pode ser que você tenha uma diástase, né, da sua musculatura, mas isso não vai influenciar no seu tecido adiposo. Como eu falei, a lipoaspiração HD, ela trabalha no tecido adiposo superficial. Então, é muito. E essas células do tecido adiposo superficial, em comparação com o tecido adiposo profundo, essas células, depois que você lipoaspira, elas são muito mais difíceis de retornar, vamos dizer assim, né? De você ter um resultado ruim depois, um retorno, logo depois que você fizer. Antigamente, não. Antigamente, quando a gente trabalhava com a área de gordura profunda, nós tínhamos muitas reclamações no consultório da pessoa voltar a ganhar peso e tal, porque a gente trabalhava com uma área diferente. Então, as células, elas funcionam de uma maneira diferente. E a célula do tecido areolar, que é o tecido superficial, que é onde a gente trabalha na lipoaspiração HD, elas funcionam de uma maneira diferente. Então, por isso, esse retorno, essa volta de ganho de massa, de gordura, quer dizer, não acontece tanto na lipo HD. É muito mais difícil de acontecer, independente de gravidez ou não, tá? Uhum. Pediram para você falar mais sobre lipo HD nos braços. Sobre lipo nos braços, Isso. mas o que especificamente? Eu sou muito fã, né? Eu sou apaixonada pela lipoaspiração HD, mostrando o contorno, né, do braço feminino, masculino, enfatizando a musculatura. Eu acho que, nossa, as mulheres que fazem realmente, que a gente consegue fazer uma lipoaspiração, como eu falei, em todos os segmentos do corpo, né? Incluindo os braços, Uhum. fica
vontade, tipo assim. Então, não é mais aquela lipoaspiração onde a gente só aspirava essa parte aqui, sabe? Antigamente, a gente pegava e lipoaspirava essa parte do braço. Na lipoaspiração HD, nós fazemos o contorno mesmo do tríceps, do bíceps. E é claro que respeitando aquela graduação de baixa, média ou alta definição, né? Então, cada segmento que você trabalha vai estar subdividido. A gente vai trabalhar ou não, dependendo da vontade da pessoa, se ela quer baixa, média ou alta definição, né? Então, mas a lipoaspiração nos braços, meninas, eu posso falar que é tudo de bom, tá? Não deixe de fazer também, vocês vão amar, tá? Tem que fazer. Não dá para fazer só a barriguinha, só a coxa, só a perna, não. A gente tem que incluir o braço para dar aquele equilíbrio, né? Aquele conjunto ficar perfeito. Uhum. Perguntaram assim: se eu fizer lipo na sexta, posso voltar a trabalhar na segunda sem que ninguém saiba que eu operei? Em relação à lipoaspiração, Isso. sim, sim. É possível você operar na sexta-feira e dependendo, claro, do trabalho dessa pessoa, né? Não vamos também generalizar, né? Dizer que todo mundo vai poder trabalhar 3 dias depois. Mas, assim, em geral, se a pessoa que operou foi uma pessoa dentro da indicação correta, ou seja, aquela pessoa que não era sobrepeso, aquela pessoa que já fazia atividade física, que se alimentava bem, que tinha, né, bons hábitos de vida, então essa pessoa provavelmente nós não excedemos nenhum limite de lipoaspiração, né? Então essa pessoa muito provavelmente pode se recuperar dentro de 4, 5 dias e voltar ao seu trabalho, né? Se não for muito esforço físico, a gente pode sim, é possível, é possível. Mas assim, a dor também é uma questão muito subjetiva, né, Mari? Então, poder clinicamente, provavelmente sim. Agora vai depender também de cada um, né? Cada um tem um limiar à dor e isso é subjetivo, às vezes. Né? Uhum. Então depende de cada um. Após a lipo, a minha pele vai ficar flácida? Depende. Em geral, se você não utilizar tecnologias, a tendência é que ela fique mais flácida depois de um certo tempo. No início, nós temos uma retração e logo depois, se não for usada uma tecnologia e se aquela pessoa também já não tem uma produção tão eficiente de colágeno, esses septos fibrosos que a gente trabalha no tecido, né, na camada de gordura, eles não vão sofrer tanta retração. Então, essa retração vai depender do corpo da pessoa, claro, vai depender de como ela trabalhou o pós-operatório, né, dela, e se foi utilizada tecnologia ou não e qual tecnologia. Então, e a técnica cirúrgica propriamente dita. Então, é uma pergunta que depende de muitas coisas para poder ser respondida. Eu não posso dizer que sim, que nem que não. Vai depender de tudo isso, entende? E principalmente da idade da paciente também, A né? Pacientes idade, mais a jovens têm mais retração, né? sim, a paciente mais jovem tem mais retração, porque ela naturalmente ela já produz mais colágeno, né? Então, com o passar do tempo, o nosso pool de células de colágeno vai diminuindo, a nossa produção vai diminuindo, isso é natural, né? Então, a idade também é um fator, sim. Isso aí, Mari. Uhum. E já que a gente comentou sobre idade, né? A partir de que idade pode fazer uma lipo, né? Porque a gente vê hoje que algumas meninas fazem rinoplastia antes de fazer 18 anos, colocam silicone, mas é lipo. A partir de que idade pode ser feita? E a lipo? Olha, eu diria que as meninas, assim, os meninos, enfim, depois que já definiram, né, o seu corpo, depois que, a partir de uns 17, 16 anos, já é possível fazer uma cirurgia, assim. Inclusive, a gente tem sempre que analisar, né, Mari, no consultório, o custo-benefício. Por exemplo, a questão das mamas, né, gigantes. Às vezes, já me procuraram diversas meninas e mães que as meninas têm a mama muito grande de gigantomastias com 14 anos, saúde. Com 14 Obrigada. anos. Então, assim, é claro que o custo-benefício para aquela menina vai ser muito melhor de realizar uma mamoplastia, né, antes da idade definida como padrão, vamos dizer assim. Ela vai ter um ganho muito maior, né? Ela vai tirar aquele peso, as meninas sofrem. E a mesma coisa para a lipoaspiração. Agora, é importante a gente frisar que não é uma técnica de emagrecimento, né? Então, na verdade, a gente pode utilizar para pessoas jovens, caso elas possuam assim, alguma lipodistrofia, uma alteração do tecido, né?
a gente pode fazer. Agora, uma pessoa, uma menina de com menos de 15 anos, que vai no consultório querendo fazer uma cirurgia estética, a gente tem que avaliar o que está acontecendo também, né? Então, cada caso vai ser um caso. Não adianta, não ter essa receita de bolo, assim, para idade, né? Para questão da flacidez. É muito bom senso, é muita análise no conversa no consultório, né? Não tem como fugir disso. E a mulher, após ter o bebê, depois de quanto tempo pode realizar uma lipoaspiração? Bom, primeiro ela vai ter que parar de amamentar, né? Então, depois que ela parou de amamentar, nós geralmente a gente respeita um tempo de 6 meses, né? Após a lactação, né? Após ela ter amamentado, para realizar qualquer tipo de cirurgia, né? Pela questão hormonal, né? Dela. Então, geralmente 6 meses. Mas não é depois que teve o bebê, é depois que ela parou de amamentar, entendeu? É diferente, né? Obrigada. Né? Por quanto tempo vou ficar inchada após a lipo? Olha só, o resultado mesmo final de uma lipoaspiração, de qualquer outra cirurgia, enfim, só depois de 6 meses. Realmente, todo mundo, doutora, 6 meses, porque realmente, gente, é um tempo. Olha só, geralmente no quarto retorno das minhas pacientes, que são lá para 4 meses mais ou menos de pós-operatório, aquelas pacientes que cuidaram de um pós-operatório bem feito, né, utilizando fisioterapia, drenagem, ultrassom, enfim, tecnologias também no pós-operatório, a gente vê um resultado muito mais rápido. Com 4 meses nós já conseguimos ver. Mas vão ter aquelas pacientes que não têm aquele controle tão, né, rígido assim e demora um pouquinho mais. Mas de 4 a 6 meses, Mari. 4 a 6 meses. Toda lipo vai ter dreno? Acho que dreno é o pesadelo das pacientes, né? É um pesadelo, né? As pessoas já queriam, meu Deus, o dreno não, doutora. Mas, gente, se vocês soubessem como o dreno ajuda, vocês não falariam isso. Mas não é também uma receita de bolo, tá? Não é uma receita de bolo. Em geral, na lipoaspiração HD, como a gente liquefaz essa gordura, o calor é muito grande, então a gente drena muito líquido depois disso, tá? Então a gente fica muito secretiva, né? Depois de uma cirurgia dessa. Então, se nós não colocarmos o dreno, na maioria das vezes, nós vamos ter acúmulo daquele líquido, daquela secreção, e vai gerar o seroma, então vai gerar um resultado, né, não adequado. Fora que você não utilizar um dreno te causa desconforto, porque você fica com aquela secreção, então você tem que colocar fralda, você tem que colocar absorvente. Isso é chato, né? Na minha opinião. Então, na minha experiência, eu prefiro colocar o dreno, né? Tanto para o aspecto prático, né, da pessoa, do paciente, quanto para o resultado. Então, eu coloco, mas não é uma regra de bolo. Então, eu fui treinada para isso, eu gosto dos resultados, eu percebo que é melhor e eu uso. Mas não se assuste, Perguntaram. ele é seu amigo. Ele é seu amigo. Exatamente. E é só o quê? 5 dias que usa o dreno? Quanto tempo que usa o dreno? Não lembro agora direito. Olha, na verdade, a gente tem um limite de 7 a 10 dias, porque depois desse tempo, acaba que a vantagem já não é tão boa, né? Assim, o custo-benefício já não é tão alto, tá? Porque aí aumenta o risco de infecções, enfim, outras coisas. Então, até 10 dias, se a gente estiver drenando, pode ser retirado antes, né? 5, 4 dias, aí vai depender do fluxo, né, da drenagem do paciente, entendeu? Mas ele é bom, tá, gente? Campanha, adotem um dreninho, ele é bom. Ele faz bem pra você. Ele é bom. Perguntaram por quanto tempo vai ficar inchada após a lipoaspiração. Mais uma vez, vai depender também de como você está cuidando do seu pós-operatório. Vai depender do que você se alimenta. Vai depender de milhões de coisas. Da qualidade da sua cinta. Vai depender, gente, de tanta coisa. É uma pergunta que, assim, eu não consigo te dar uma certeza, tá? Mas, assim, para um resultado, se você fizer tudo certinho, como o médico, né, tá te orientando, em geral, depois de uns 4 meses, nós conseguimos ter um resultado bem satisfatório, já bem realista de como vai ficar essa cirurgia. Entendeu?
Perguntaram assim: você falou do dreno, você ensina os pacientes a usar depois com algum vídeo? Tem alguém que ensine, pois fico com medo de não saber usar sozinha. Nossa, essa pergunta é fantástica, fantástica. Olha, para vocês terem ideia, gente, eu, além de eu ter feito um curso, eu também fui paciente, né, de lipo HD. Então, assim, eu sofri na pele. Eu sei exatamente o que é você estar ali num pós-operatório, você precisar de ajuda, saber como funciona aquele dreno. A pessoa nunca viu aquilo na vida, né? Então, é complicado. Então, eu tenho vídeo para explicar, eu tenho enfermeira que vai no dia seguinte no hospital para enfatizar como é, mostra para o acompanhante como isso funciona, tá? Então, a gente faz... Eu faço um grupo, sabe, Mari, também de pós-operatório no WhatsApp, para a pessoa poder ficar mais bem assistida, tá? Então eu conto aqui com a ajuda da minha instrumentadora, Michele, da minha enfermeira, da minha secretária. É tanta gente que ajuda. Então, isso que ela perguntou é muito importante. A cirurgia eu falo que é 50% é o que eu faço e 50% é como a pessoa ajuda a cuidar depois. Então, não adianta eu fazer a cirurgia se a gente não der assistência depois, se a pessoa também não colaborar, não souber que a cirurgia não acaba ali no centro cirúrgico, né? Então, para o resultado ficar bom, depende de muita coisa. Até 4, 5 meses depois, nós vamos ter que estar ali para orientar aquela pessoa. Então, sim, em relação ao dreno, é algo que, se você não souber utilizar, não vai adiantar nada. Então, tem que ter vídeo explicativo, tem que ter alguém ali para ver se você está fazendo direitinho, porque é algo que, como você vai para casa, você precisa saber manipular, né? Não tem jeito. Não tenho medo do Perguntaram. dreno. Ele é meu amigo. Amigo. Fazer um meme disso. O dreno é seu amigo. Ele é meu Não tenho amigo. medo. Muito boa essa. Muito Doutora bom. Fátima, perguntaram se faz lipoabdominoplastia. Lipo e abdominoplastia na mesma cirurgia. Sim, sim, sim. Sempre, praticamente 100% das vezes que eu faço abdominoplastia hoje em dia, eu também associo a lipo de definição nas minhas abdominoplastias, tá? Então, pra gente ter aquele resultado mais natural, né? Com mais ênfase nos sulcos, sulco mediano, a gente consegue fazer. Sim, eu faço. Perfeito. Uhum. Perguntaram qual a diferença da lipo pequena, média e alta. Deixa eu ver se foi bem assim a pergunta. Acho que. Entre a média pequena, média e grande. Qual a diferença entre elas? A diferença vai ser que, basicamente, assim, nós vamos ter pessoas que querem uma definição leve. Então, por exemplo, quando a mulher quer uma lipo de baixa definição, isso quer dizer que nós vamos fazer marcações no sulco mediano, tá? Que nesses sulcos laterais. Então, nós não vamos fazer os six packs, por exemplo, que são aqueles gominhos, né? Que vocês chamam, né? Os gominhos. Então, a lipo de alta definição, nós já realizamos as marcações, né, nos six packs, que são os gominhos, tá? E aí, por exemplo, entre uma e outra vai variar também o grau de definição no braço, né? Se a gente vai marcar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Os músculos que nós vamos marcar também, que nós vamos definir, né? A gente também tem um grau de diferença entre a musculatura em si e a musculatura dinâmica, tá? Então é um pouco diferente, porque no início, quando se fazia ali com a aspiração de definição, os resultados começaram a ficar um pouco artificiais. Por quê? Porque a gente não tinha tanta noção da definição de quando a gente está em movimento, dos músculos em movimento. Então, hoje em dia, nós podemos até realizar isso. A gente associa a gente tem que pensar que quando a pessoa mexer o braço, a gente vai ter, não pode estar parada aquela marcação aqui. Então a gente utiliza técnicas para que no momento aquela marcação não fique estática, tá? Mas enfim, isso vai depender exatamente como eu falei. Se a pessoa quer pouca, média ou baixa definição, tá? Deu para entender? Acho que ficou um pouco confuso Deu isso, né? sim. Não, deu Deu? sim para entender. É. Perguntaram aqui. Quanto tempo após a lipo pode tomar sol?
Quanto tempo após uma lipo pode tomar sol? Em geral, eu autorizo tomar sol depois de 3 meses, Mário. 3 meses. Calma, meninas. Calma. Tá? Então, vocês querem verão? Vocês têm, né? No dezembro já tá com marquinha. Tem que operar até agosto. Setembro, outubro, agosto, né? Setembro, né? É mais ou menos assim. Então corre lá, Não gente, quero. que dá tempo. É o quê? Tem que correr que dá É, tempo, né? se quiser pro verão, olha, tem que ser agora, gente. Faz os exames amanhã, né? Todos os exames, acho que fica pronto uma semana, mais ou menos, né? Aí já leva os exames. Dias, Já tá hoje em aí, dia já você se vai ter recupera bem. plano, uma semana tá pronto. Isso aí. Isso É, aí. tranquilo, gente. Vamos lá. Às vezes faz até no particular que vai mais rápido ainda, É isso né? mesmo, gente. Entendeu? Hoje em dia a gente tem a facilidade de conseguir também já iniciar com consultas online, né, Mari? Então a gente conseguiu ver que na cirurgia plástica isso é muito factível, funciona super bem, consulta online. Né? Então a gente tem protocolos para realizar essa consulta e a gente consegue já dar um diagnóstico e indicar o tipo de cirurgia correta. Então, mais próxima à cirurgia, a pessoa vem, a gente conhece e tudo realizado perfeitamente. É muito prático mesmo. De verdade. Perguntaram aqui: eu preciso fazer academia ou posso manter apenas os exercícios aeróbicos após a lipo? Se ela pode fazer depois, não entendi. Logo Ela após, perguntou assim. assim: se ela precisa fazer academia ou ela pode fazer apenas exercícios aeróbicos após a lipo. Ah, eu entendi. Na verdade, assim, por exemplo, para quem não consegue, ela é justamente também indicada para quem não consegue ter aquela frequência, aquela pessoa que faz atividade física, tem uma boa alimentação, porém ela não consegue ter aquela definição muscular, né? Como uma pessoa que tem aquela ênfase maior né, na academia, que vai todos os dias, que malha, que consegue focar mais. Então, se você quiser, você não precisa depois fazer musculação. Você pode só ficar no aeróbico, sim, tá? Agora, se você associar também a musculação, você vai ter um resultado melhor, né? Mais atlético, vamos dizer assim. Você vai definir ainda mais, né, a sua musculatura. Então, sim, já entendi. Você não gosta de malhar, você quer fazer ali de definição, super válido, tá? Inclusive, isso funcionou pra mim. É tão ruim É, fazer academia, né? Meu Deus do céu, eu também odeio. gente, Eu é vou uma fácil, vez você por tem gente mês. que não gosta. Né? Então, se ela quer realizar trabalho aeróbico, vá, mas tem que realizar alguma coisa, né? Tem que fazer alguma atividade física. Faça uma atividade física, seja aeróbico, né? Se não quiser fazer musculação, tudo bem. Mas faça ali lipogadeira para você ficar definida. Sim, porque o aeróbico, ele ajuda a manter a paciente mais magrinha, né? Só não vai ficar, tipo, Sim, tão definida quanto se fizesse, mas vai ficar magra. O importante é que você faça algum exercício físico, independente se seja uma sim. academia ou se seja um exercício aeróbico. E alimentação saudável Isso. também, né? Porque, E alimentação saudável. infelizmente, Alimentação que é o que pega, né? Muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, acham que não, vou fazer aeróbico e esquecem da alimentação. Tem pessoas até que iniciam atividade física na academia e engordam, porque você malha, às vezes te dá um pouco mais de fome, né? Então tem gente que acaba engordando. Então uhum, tem que ter muito cuidado quando você iniciar, você controlar, né, a questão da alimentação, porque senão não adianta nada, né, gente? Tem equilíbrio. Não tem jeito. é. E infelizmente não inventaram aí numa cirurgia plástica que a gente não precise, né? Nunca mais fazer exercício físico ou que possa comer igual uma Olha, quem leitoazinha, né? inventar. Seria ótimo! Ô, Mari, seria maravilhoso, Mari. Quem inventar aí tá bilionário por gerações, né? Tá. Não, a gente fala brincando. Sabe que a prática de atividade física, assim, a gente libera vários hormônios, assim, né? Que dão bem-estar, né, pra pessoa. Então, não é só a questão da estética, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a musculação, a própria musculação, por exemplo, ela diminui o risco de doenças degenerativas, né? Então, se você faz musculação, os receptores, né, no seu músculo, né, você diminui a resistência insulínica.
Então, a doença degenerativa hoje em dia ela é considerada um diabetes tipo 3. Então, quando você faz a musculação, não precisa ser para uma hipertrofia, para você, mas para você diminuir essa resistência insulínica e prevenir doenças degenerativas, que a gente sabe que hoje em dia vai ser uma das principais causas de morte, né, da população é essa. Não é mais doença cardiovascular, são as doenças neuropsíquicas e neurodegenerativas. Uhum. Perguntaram o que causam as fibroses, como tratar? O que causam as fibroses, assim, na verdade, a fibrose é um aliado do nosso corpo, tá, gente? O nosso tecido de cicatrização é o que faz a gente se cortar e aquilo fechar, né? Então, isso é uma coisa boa. Na verdade, o que a gente não quer é a fibrose em excesso, tá? E para nós não termos a fibrose em excesso, justamente nós precisamos utilizar as melhores técnicas para isso. Em relação à lipoaspiração, nós vamos ter uma menor geração de fibrose se nós utilizarmos o Vaser, se nós utilizarmos um vibrolipoaspirador, um Renuvion, né? Uma boa técnica de pós-operatório depois da cirurgia, uma boa alimentação. Isso tudo parece bobo, mas não é. Então, isso tudo em conjunto vai fazer com que você tenha menos fibrose. A fibrose é a formação de tecido de cicatrização, fibroblastos, né, naquela ferida. E esses fibroblastos servem para regenerar o tecido. Ao invés de serem células que já existiam ali, vão ser células de fibroblastos. É outro tipo de célula. Eles têm que existir, porém a gente não quer que eles existam em grande quantidade, entende? É isso que a gente não quer. Então, para isso vai ser fundamental todas essas etapas serem seguidas, tá? Se você seguir menos, pode ser que você tenha mais fibrose. Se você seguir elas direitinho, pode ser que você não tenha uma fibrose. Então, quanto menos tecnologia você usar, quanto menos, você tem um risco maior de fibrose, porque aí o tecido ele não vai se desorganizar, né? É isso. Uhum. E no caso de uma lipossecundária, alguma tecnologia ajuda a ter como é que eu posso falar? Sim. Corrigir essa fibrose? Tratar? Principalmente para as lipos secundárias, onde o tecido cicatricial já está instalado ali no corpo, né, no tecido. Então, se a gente utilizar o Vaser, que é essa tecnologia ultrassônica, nós vamos conseguir romper essas traves fibróticas com mais facilidade. Você imagina, se você romper com menos força, você vai agredir menos aquele tecido. Porque quanto mais você agride, mais força você coloca ali, mais o tecido vai responder com outra fibrose. Entende? Então pode ser uma bola de neve. Então, onde já existe uma cicatrização, uma cicatriz, uma fibrose, a gente tem que ter muito cuidado e lançar a mão das melhores técnicas para evitar um efeito pior ainda do que já existe, né? É isso. É muito difícil. Perguntaram ali se a doutora faz cirurgia tripla e também como que é causada a trombose, se tem a ver alguma coisa com o tempo cirúrgico. Se eu faço cirurgia o quê, Mari? Se a doutora faz cirurgia tripla. Tripla. Mari, assim, a cirurgia tripla, por exemplo, sim, eu faço. Nome e no dorso. Só uma cirurgia tripla, tá? Vai depender muito de cada paciente. Em geral, eu não gosto de associações muito grandes desse tipo, né? Mas já indiquei, né? Pacientes que têm um mínimo mínima flacidez, mínima quantidade de gordura, pode ser indicada, porque na verdade isso, é muito individual, né? Nós vamos ter que olhar para aquela pessoa e ver se é possível ou não. Em geral, não gosto de indicar. Quanto menos cirurgia nós fizermos, melhor. Melhor vai ser a recuperação da pessoa, tá? Mas é uma pergunta que realmente vai depender da avaliação de cada um, tá, gente? Eu não sou ferro e fogo. Ah, não, pronto, acabou. Não. Eu acho que quase tudo em medicina depende. Depende. Uhum. Perguntaram ali sobre a trombose. Como que a trombose é causada? A trombose, na verdade, o sistema de coagulação, né, que nós possuímos no nosso corpo é fantástico. Então, também é uma questão assim, nós precisamos, né, que trombos sejam formados. Porém, nós também temos um sistema para dissolver esse trombo, né? Então, tudo acontece no organismo com feedbacks, né?
Existem pessoas que têm coagulopatias, que têm algumas situações onde esse trombo, esses microtrombos não conseguem ser desfeitos, tá? E muitas vezes você nem vê isso num exame pré-operatório, isso pode acontecer. Mas o trombo é formado pela lentificação ali do fluxo sanguíneo, né? Não consegue desfazer aquele trombo. Então, esse trombinho, às vezes, ele vai correndo um caminho no corpo, e às vezes ele pode ou fazer uma trombose na perna, né? Trombose venosa, ou fazer uma embolia pulmonar. É um mecanismo difícil de eu explicar assim para vocês, mas basicamente você vai ter mais chances de ter trombose se você não deambular, não andar, não seguir as orientações do seu médico, ou seja, aquela paciente que não levanta da cama e fica enrolando para levantar, para ir ao banheiro, que não faz as injeções de Clexane que nós recomendamos, né, no pós-operatório. Vai depender disso, mas assim, não vai, é muito raro acontecer se você seguir direitinho as orientações. Uhum. Perguntaram aqui sobre a drenagem. A drenagem é uma etapa imprescindível para você no pós-operatório dos seus pacientes? Sim, imprescindível. Na verdade, eu não chamo muito de drenagem, eu chamo de tratamento pós-operatório, porque na minha concepção não engloba somente a drenagem em si linfática. Então, hoje em dia, o bom profissional do pós-operatório, ele entende que ele precisa lançar mão de várias técnicas e várias tecnologias para poder oferecer o que há de melhor. Então, não existe só você vender drenagem. Você pode precisar de uma microcorrente, você pode precisar de uma radiofrequência ou de um laser de baixa intensidade, ou de um taping, de um tipo compressivo, linfático. Então, o bom profissional, ele tem que lançar mão de tudo, né? Então, não é só drenagem. Se alguém já oferecer só drenagem, já tá meio esquisito, porque você precisa saber que tem outras coisas por aí, mas é imprescindível, imprescindível. Uhum. Perguntaram aqui se quem já fez mastopexia pode estar fazendo pela segunda vez. Quem já fez o quê, Mari? Quem já fez mastopexia uma vez pode estar fazendo pela segunda vez? Claro, pode estar fazendo, sim. Inclusive, muitas vezes, aparecem muitas pacientes hoje em dia que a gente não utilizava, né, a técnica de sutiã interno, por exemplo. E aí, hoje em dia, acaba que a gente tem que, né, lançar mão de uma nova mastopexia, um novo tipo de prótese, um reposicionamento da prótese, uma troca de tamanho e uma nova retirada de pele, né, dessa pessoa. Sim, pode ser possível, sim. Uhum. Eu vou fazer umas perguntinhas sobre mama aqui, que tem várias, mas se alguém tiver mais alguma dúvida sobre lipoaspiração, pode estar enviando que a gente vai intercalando entre as perguntas, tá bom? Tá. Perguntaram aqui. A gente já conversou, até vi aqui, tinha mais uma pergunta sobre lipoaspiração que elas tinham enviado, que era quantas áreas podem ser lipoaspiradas em uma cirurgia, mas a gente falou que é uma lipo, né? 360, que a gente quer utilizar né? Um dos princípios da Lipo Total Definer é que nós vamos utilizar vários segmentos do corpo. Então, a gente não leva em consideração essa questão de quantas áreas, né? Nós levamos em consideração da quantidade, do percentual de gordura que nós vamos retirar. Então, geralmente, isso gira em torno de uns 7% do peso corporal. Não é uma receita de bolo, tá? Mas, em geral, é isso. Uns 7% do peso corporal. Uhum. Quais são os tipos e texturas de próteses e seus benefícios? Bom, então, hoje em dia a gente basicamente, eu utilizo o poliuretano, né, quando eu faço a técnica subglandular, ou a microtextura, como nós vamos utilizar uma técnica dual plane, né, submuscular. Eu ainda lanço mão das duas técnicas, tá? Não foquei só em uma. Então, basicamente é isso. E nós temos vários formatos de prótese, né? Então, nós temos... E aí vai depender de cada pessoa, das medições, do tórax, do tipo de tórax, né? Do que a pessoa espera, se a pessoa quer um resultado um pouco mais natural ou não. Então, vai depender de vários fatores, tá, gente? Existem diversos tipos de prótese, mas basicamente de textura e a lisa também. A lisa, geralmente, só é utilizada
quando nós fazemos a técnica muscular, tá? Com alça muscular, então é uma prótese que, como ela tem um potencial de rotação alto, nós precisamos utilizar a técnica correta. Então, se você for utilizar a técnica, a prótese lisa, por exemplo, então nós temos que lançar mão de uma determinada técnica. Se você for lançar mão de uma prótese texturizada, outra técnica. E por aí vai. Então, não é receita de bolo, tá, gente? Não adianta. Tem que ser alguém que realmente entenda de mama, de técnicas e consiga aplicar para cada pessoa, dependendo da conversa mesmo que a pessoa quer, achar a prótese ideal e a textura ideal. E é isso. E a loja ideal para Excelente ela. resposta. Hã? Excelente resposta, gostei muito do seu posicionamento. Como ficar com a cicatriz bem fininha, né? Eu acho que essa sobre a cicatriz fininha é toda paciente que é a menor cicatriz possível, a cicatriz mais bonita e que ela suma, né? Que não exista uma cicatriz. Cortou Hoje, mas isso é prático. Olha, dependendo da pessoa, assim, depois de um ano, Mari, essa cicatriz praticamente fica uma linha, gente. Olha, as pessoas chegam no consultório e falam assim, tá vendo, doutora, minha cicatriz tá linda, olha que a minha cesárea nem existe mais. Então, assim, em geral, a cicatriz também é algo que depende de vários fatores, né, gente? Mas, assim, ela só começa mesmo a diminuir de intensidade, a coloração, depois de um ano, tá? Então, até um ano, nós temos várias fases que essa cicatriz vai passar. Então, ela vai ficar vermelhinha no início, né, por vários meses. Depois, ela vai ficar marronzinha. Aí, depois que ela volta a ficar na cor da própria pele da pessoa, tá? Por exemplo, eu utilizo várias técnicas para evitar uma cicatriz inestética, né? Então, isso vai desde a técnica cirúrgica que nós utilizamos, né? A utilização de cola, né? Cirúrgica, até mesmo como essa pessoa vai cuidar do pós-operatório, porque nós sabemos que se essa pessoa, por exemplo, não seguir as orientações adequadas, a gente pode ter um alargamento dessa cicatriz. Então, volto a dizer, não é uma receita de bolo, depende de vários fatores, tá, gente? Mas basicamente disso que eu falei. Uhum. Já que a gente falou sobre a cicatriz, né? Era interessante comentar. É possível usar Botox para ficar com uma cicatriz mais bonita? Que eu vi que tem uma pergunta aqui que é sobre o Botox na cicatriz. Se ele pode ser aplicado para melhorar a qualidade da cicatriz. Na verdade, a gente utiliza técnicas de microbotox para amenizar pequenas rugas de expressão, né? Geralmente ao redor do olhar, enfim, mas na cicatriz eu não vejo muita eficácia, não. Para cicatriz da cirurgia plástica, não. Uhum. Se a minha cicatriz não ficar bonita, o que posso fazer para melhorar a sua aparência? Utilizar tecnologias, né? Nós temos hoje em dia várias máquinas que fazem isso, umas melhores que outras. Eu gosto do laser de CO2, gosto do Morpheus, né? Ozonioterapia. Vai depender do tempo dessa cicatriz. Então, eu preciso avaliar quanto tempo tem aquela cicatriz, se é uma cicatriz recente, né? Uma cicatriz já com mais de um ano ou não. Depende da fase da sua cicatriz, né? Mas sempre há como amenizar. A gente não consegue, gente, subir com aquela cicatriz. Sempre você vai substituir por outra de melhor qualidade, né? Uhum. Quando saberei o resultado final da mastopexia? Quando? Falhou, Mari. Quando saberei o resultado final da mastopexia? Gente, olha, uns 4 meses, 3 a 4 meses, né? O resultado final, vamos dizer, é difícil de responder isso, porque a mama é o que eu falo para os meus pacientes. A mama não possui arcabouço ósseo, né? Então a mama sempre vai estar caindo, porque é a lei da gravidade, não tem como a gente segurar a mama, que nem as pessoas querem aqui, ó, na clavícula. Não tem como, gente, não tem como. A mama sempre vai estar caindo. E vai depender
da sua produção de colágeno, até mesmo do tipo de atividade física que você faz. Por exemplo, as mulheres que são corredoras, né? Atletas. Então, aquela paciente, ela tem uma movimentação maior daquela mama, há um estiramento maior, né? Daquela mama e desculpa, do tecido de sustentação daquela mama. Então, quanto tempo, né? Assim, os resultados, vamos dizer assim, o resultado da sua cirurgia, você consegue avaliar com uns 3, 4 meses, que é, em geral, quando eu dou alta, né, para aquela paciente, com 4 meses. Mas o quanto essa cirurgia vai permanecer, quanto essa mama vai permanecer em pé, assim, isso vai depender de cada um, né? Não matem o seu cirurgião, calma, tá? Você tem que ter calma com isso, muita calma com esse assunto, porque depende de muitos fatores, tá? Uhum. Perguntaram aqui como é feita a técnica dual plane. Como é feita? Isso. É uma técnica onde nós utilizamos o tecido muscular, nós colocamos a prótese abaixo desse tecido muscular, tá? Existem vários tipos de dual plane, né? Tipo 1, 2, 3. A gente subdivide essa técnica dependendo de como nós vamos acessar esse músculo, do que nós vamos fazer efetivamente ali, tá? E aí vai depender de cada paciente da indicação. Mas basicamente, para vocês entenderem, assim, grosseiramente falando, a prótese ela vai ficar abaixo do músculo, tá? Mas não é nem sempre, né? Geralmente ela fica 60% ali abaixo do músculo e 40% fora. Só se nós utilizarmos o dual plane, um outro tipo, que ela vai ficar totalmente abaixo do músculo. Mas é uma técnica submuscular. É isso. Uhum. Fizeram uma pergunta aqui. Hoje mesmo você fez uma masto com cicatriz em L. Pode falar um pouco mais dos benefícios dessa cicatriz em relação a outras cicatrizes? Eu fiz, quem viu aqui? Muito bom. Então, os benefícios da Mastrin L, né? Eu gosto porque você, por exemplo, essa região medial, né, da mama, do decote, ela fica desprovida de cicatriz. Então, vamos lá. Existem pessoas que têm tendência ao queloide, por exemplo. Então, e essa região do externo é uma região que é muito propícia ao queloide. Existem regiões do corpo que são mais propícias a você ter queloide. E essa região é uma delas. Então, você elimina essa probabilidade, né? Você já corta aquele risco de um queloide nessa região. Aliado ao fato de você ter uma cicatriz menor. Você só vai ter a vertical e a horizontal para esse ladinho, né? Não para o meio, para a parte lateral. Entende? Essa, para mim, é a maior vantagem, a questão da cicatriz. Pessoas que não toleram, você vai ter uma cicatriz menor. Uhum. Entendeu? Perguntaram se a mastopexia pode ser em recuperação rápida também. Sim, quando a gente faz a mastopexia utilizando a primeira etapa da prótese de recuperação rápida, que é basicamente igual, a marcação, na verdade, é diferente, tá? Mas quando nós iniciamos a técnica, mas basicamente a gente usa os 14 pontos de segurança, então vai ser basicamente igual. Mas a mastopexia não tem os mesmos números de recuperação, por exemplo. Não é no dia seguinte, nós não vai elevar os braços para lavar o cabelo. Demora um pouquinho mais, geralmente uma semana. Então, se estende um pouquinho mais, mas não vai ser igual a uma mastopexia que não é de recuperação, né? Mais rápida. Essa aqui eu vou fazer uma pergunta que me veio na cabeça, me deu a ideia de eu fazer essa pergunta. Você comentou que você faz dual plane e também faz subglandular, né? Você já fez subglandular com recuperação rápida? Como que é a recuperação com subglandular? Falhou, Mari. Você comentou que você faz subglandular também, né? Que você não acha que todos os pacientes devem ter só uma técnica, né? Você já fez o subglandular com uma recuperação rápida? Ou a recuperação rápida é exclusiva para dual plane? Como que é isso? Exatamente. São conceitos diferentes, né? Então, o conceito da prótese de recuperação rápida,
não inclui nós fazermos a técnica subglandular. Não inclui essa loja, né? Nós não utilizamos a loja subglandular na recuperação rápida. Né? Para nós chegarmos nesse resultado, né, da recuperação rápida, nós necessitamos colocar em outro plano, ou seja, o plano subglandular, tá? E assim, mas eu vejo resultados também muito bons com a subglandular. Tudo vai depender, Mari, tem a indicação, sabe? Porque é como eu te falo, eu não sou uma pessoa, eu não sou 880, assim, então eu não acho que tudo é ferro e fogo. Então depende de cada um, sabe? Eu converso muito com as pessoas no consultório. Então eu faço as duas técnicas, né? Porém, a minha indicação é muito individual. Então eu não sou ferro e fogo. Então vai depender de cada um. Preciso ir lá no consultório e a gente decidir juntas qual vai ser a melhor técnica para usar, para utilizar, entende? Mais ou menos por aí. Entendi, obrigada. Né? Como é o pós da prótese de recuperação rápida? O que posso e o que não posso fazer? O que pode e o que não pode fazer? Isso. Então, a vantagem, né, assim, da prótese de recuperação rápida é que a pessoa realmente já consegue retornar. No dia seguinte, a pessoa já pode dirigir, já pode lavar os cabelos, né? Então, se a gente realmente entregar essa técnica, porque o difícil é entregar. Não adianta só, tem muita gente que fala, é recuperação rápida, mas não entrega a técnica. Porque para você entregar, você precisa seguir rigorosamente todos os 14 pontos de segurança. Então, vai desde o equipamento que você usa, a maneira que você afasta a mama para inserir a prótese, a um funil que você tem que usar. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que utilizar e fazer, até mesmo o tipo de anestesia que se utiliza diferencia uma prótese de recuperação rápida de uma que não é. Então, e isso permite que a pessoa realmente já, no dia seguinte, já penteie o cabelo, já dirija, já volte à sua atividade laborativa, né, ao seu trabalho. Que mais? As pessoas perguntam, atividade física, geralmente 5 a 7 dias, tá? 15 dias para musculação. Então, é um retorno muito mais rápido, realmente, à sua vida normal. As pessoas que procuram, geralmente, são aquelas pessoas que já trabalham mesmo, que não conseguem parar, né? Que não podem, não tem um mês para despender aí numa recuperação. Então, ela é muito bem indicada, sim, tá? Tinham perguntado ali, agora que você falou sobre anestesia, eu lembrei, perguntaram qual que é o tipo de anestesia utilizada na lipoaspiração. Na lipo? Isso. Na lipoaspiração, em geral, nós utilizamos anestesia geral, tá? Anestesia geral mesmo, porque como nós utilizamos como vários segmentos do corpo, nós precisamos de uma segurança maior. E apesar das pessoas às vezes ficarem um pouco de medo, né? A anestesia geral, gente, é a anestesia mais segura, na minha opinião. O anestesista tem ali a sua via aérea garantida, então vocês têm que conversar muito com o anestesista antes, com o seu médico, para perder um pouco desse medo, tá? A anestesia geral é o que a gente utiliza, tá, Mari? Perguntaram quanto tempo dura a cirurgia de mastopexia. Em geral, 2 horas, 2 horas e meia. É o tempo que eu levo para fazer uma mastopexia. Então por isso que ela pode ser associada a uma lipo, né? Porque dá mais ou menos o tempo cirúrgico, né? Sim, sim. Essa questão do tempo depende também muito do cirurgião, né? De como. Tem gente que opera em mais tempo, tem gente que opera talvez um pouco. Mas eu acho que 2 horas e meia é uma média boa para uma cirurgia dessas. Perguntaram, pode ocorrer necrose? O que fazer para evitar? Morro de medo. Sim, sim, sim. Tem que ter medo mesmo, porque tem que cuidar para isso não acontecer. Gente, a necrose pode acontecer, né? É uma das coisas mais chatas de se acontecer numa cirurgia de mama, né? Ela ocorre porque o fluxo sanguíneo para aquela areola, ele vai ser lentificado, existem várias razões para isso, né? Você pode ser um erro técnico, pode ser uma compressão, a pessoa às vezes usa um sutiã muito apertado,
ou às vezes foi uma cirurgia muito extensa, por isso que não é legal combinar muitas cirurgias, né? Porque aí você pode haver uma perda sanguínea muito grande naquela cirurgia, isso comprometer o fluxo de oxigênio para aquela areola. Então, é algo que pode acontecer. E o que a gente faz para evitar isso? Indica corretamente a técnica cirúrgica, né? Opera o paciente num peso adequado, não extrapola o limite de lipoaspiração para aquela paciente não ficar muito anêmica, opera o paciente com os exames adequados, sem estar com nenhum grau de anemia, nem nenhuma outra comorbidade, faz um pós-operatório correto, né? Vê como está essa paciente no pós-operatório para saber se aquela cinta está apertada, se não está apertada, acompanha aquela paciente. Então, é uma infinidade de coisas que a gente precisa fazer para evitar aquilo. É claro que muitas vezes, mesmo você fazendo tudo que tem que ser feito, isso pode acontecer. Bem como você pode operar uma paciente que tenha nenhum risco cirúrgico, o risco cirúrgico menor que tem, que existe, e essa paciente ter uma comorbidade clínica como uma embolia pulmonar, que é algo caótico, algo que ninguém quer que aconteça, é algo, né, que tem um alto grau de fatalidade, mas de letalidade, mas gente, o risco sempre vai existir, né? Não tem como a gente dizer que vai ser um risco zero. Não, se alguém falar isso, tá mentindo. Mas a gente tem como diminuir esses riscos, fazendo tudo da melhor maneira que possa ser feita, né? E dar as condições para isso, né? E cuidar desse paciente. É isso. Fazer as coisas corretas e diminuir esse risco. Entendeu? Obrigada, doutora. Né? Posso fazer mastopexia junto com a abdominoplastia reversa? Mastopexia junto com a... Olha, em geral, a gente realiza a abdominoplastia reversa quando a paciente já pode ser feita junto, sim, tá? Não é ideal fazer essas duas cirurgias juntas, porque a gente vai mexer aqui no sulco, então existe uma certa tendência aquele sulco depois ficar um pouco, vamos dizer assim, meio frouxo. O ideal é que, para indicar a abdominoplastia reversa, é que a gente tenha realmente um alto grau de flacidez supraumbilical, né? E a paciente, às vezes, já tem essa cicatriz de masto prévia, e nós vamos reabordar essa cicatriz para não fazer uma cicatriz lá embaixo. Então, se a paciente já tem uma cicatriz aqui na mama e tem flacidez em cima do umbigo, nós podemos utilizar essa mesma cicatriz que ela já tem para puxar o abdômen aqui para cima e retirar o excesso por aqui, por cima e não por baixo. Mais ou menos isso. Mas também não dá para sair indicando abdominoplastia reversa assim, a torta e a direita, que tem indicações precisas. Entende? Perfeito, doutora. Como prevenir as estrias? Como tratar a pele para não ter esse problema? Como prevenir estrias? Estrias o que acontece na estria, né? O tecido ele expande, depois ele contrai, expande, aquelas fibras elas se rompem. Então, por isso que fala que o tratamento de estria é difícil, porque depois que já se rompe, como é que você vai fazer para, né, reparar? Então, para evitar isso, a gente tem que tratar aquela pele, realmente dar o suporte nutricional, hidratação, seguir corretamente, pós-operatório. Gente, tudo acaba girando, né, para a mesma coisa. Mas é chato, mas é a verdade, né? Então, edema, fibrose, estria, tudo vai estar relacionado a todas essas questões que a gente fala, que é a alimentação, que é como você vai cuidar do pós-operatório, uso de laser, uso de tecnologia antes, na verdade, intraoperatório, depois da cirurgia também. É isso, gente, para você. E claro, existem cremes, mas assim, gente, o creme é uma das coisinhas que vão fazer evitar a estria, tá? Não é o quê? Então é todo esse conjunto que vai evitar você ter estria. Não adianta, não tem uma receitinha de bolo e uma. Ah, esse creme você vai usar não vai ter estria. Mentira. É verdade. Mentira. E tem que hidratar também de dentro para fora, né? Tem gente que faz cirurgia e esquece de tomar água. Aí fica. Porque a qualidade da pele, né? A pele tem que estar bem hidratada, não só por fora, né? A gente passa uma maquiagem na pele para esconder, mas é como você trata o teu organismo que a tua pele vai responder. Exatamente isso, essa coisinha. Por isso que a gente não gosta muito de falar de cremes. E é claro que o creme, uma tecnologia também, forma de, né,
de loção, de creme, isso ajuda. Mas, assim, em geral, a sua saúde, da sua pele, que é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, ela vem de dentro para fora, né? Então, se você se alimenta bem, se você está bem nutrida, bem hidratada, até mesmo o seu intestino, se você não estiver funcionando bem, a sua pele não vai ficar, né? Não vai estar bem, né? A gente sabe hoje em dia que a microbiota, por exemplo, do intestino, ela é responsável pela absorção de vários nutrientes. Então, se você não tem uma microbiota saudável, você não vai ter a pele boa e, consequentemente, você vai ter mais chance de ter estria. Então, gente, é muita coisa, assim, não é besteira, não é mimimi, realmente é aquilo. Para quem estuda, quem sabe, a gente sabe da importância dessas pequenas coisinhas que juntas vão fazer você ter um resultado bom. Em tudo, né, na vida, né? Nem só em cirurgia plástica, né? Tudo isso em conjunto faz você ter uma vida mais saudável, evitar de você ter uma doença mais à frente, degenerativa, enfim. Tudo vai tudo melhorar, né? Vai tudo funcionar melhor, né? Exatamente, doutora. Aqui já tem uma pergunta, eu vou deixar ela aqui fixada. Porque geralmente na R24R colocam próteses menores que 300 ml. E daí, aqui também perguntaram, por que só pode colocar próteses pequenas atualmente? Gosto das próteses grandes. Essa é uma pergunta muito boa, Mari. Porque, na verdade, gente, a gente tem que desmistificar essa questão de prótese grande. Gente, o que as pessoas querem é um colo bonito, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, a mulher quer o colo mais marcadinho, mas, né, mais altinho, em geral, né? Um colo mais bonito. Né? Então, para isso, você não precisa ter uma prótese grande, tá? Antigamente, quando a gente não entendia muito bem das técnicas, assim, tudo evolui, né, pessoal? Então, a gente conseguiu, com essa evolução, com os estudos, a gente conseguiu ver que a gente consegue colocar uma prótese de menor tamanho, tá? E a gente consegue esse efeito. E fora que se você colocar uma prótese menor, gente, a probabilidade dela cair vai ser, né, menor. Então, a gente vai diminuir, né? A gente vai lentificar essa queda. A gente não precisa de uma prótese grande para dar o efeito que você quer. Quantas vezes a própria Mari, eu vi outro dia, né, Mari? Você botou uma postagem muito boa, assim, de uma pessoa colocando vários tipos de prótese. 300 ml na fulana e 300 ml, né? Então, gente, tudo é a maneira que você vai fazer aquilo. Então, assim, em geral, para a gente conseguir fazer o sutiã interno, dá outra explicação. Pra gente conseguir ter espaço para fazer o sutiã interno, né, também, nós não conseguimos. Se a gente colocar uma prótese grande de 400, a gente não tem espaço para trabalhar, né? O músculo vai estourar o músculo, não tem como, basicamente falando isso. Então, na verdade, o que vocês precisam entender é que não precisa, vou falar 1000 vezes, não precisa de uma prótese grande para ter o efeito que você quer. Tá? Se você colocar uma prótese grande, daqui a um tempinho você vai estar trocando ela, fazendo uma nova mastopexia, porque ela vai fazer um bottoming out, vai divulsionar o seu suco, ela vai ficar aqui embaixo, vai pesar e você não vai gostar. Tá? É isso que acontece. Na prática, é exatamente isso que acontece. A gente precisa educar as pessoas a entenderem que a prótese... Você não tem que se basear no volume da prótese. Você tem que ir no seu cirurgião, ver que ele entende daquele assunto, que ele vai fazer as aferições adequadas, vai ver o seu tórax, vai ver as suas... que ele precisa ver, né, no seu tórax, no que você quer, e vai indicar a melhor técnica para você e a melhor prótese, tá? Não vem pra... eu quero 350, eu quero 500. Calma, não é assim. Não é assim. Eu dou risada porque assim. eu sou fã também das próteses grandes, mas, né? Eu fico naquele meio termo, sabe? Né? Eu tenho vontade de trocar minha prótese por uma prótese maior, mas eu me contenho, sabe? Aquela vontade que dá e passa, mas ela volta também. Calma, exatamente. Não é assim. Muita calma nessa hora. Tá? Olha, outro meme. A prótese pequena é a sua amiga. Outro meme. Prótese pequena, ela é a sua amiga também. Sim, amiga. Nossa, vai dar muito meme. Depois eu até vou mandar uma mensagem pra você me ajudar a fazer o meme lá do Dreno. Aqui, essa do Dreno eu achei
Do Dreno. Genial! Não tenha medo do Dreno é Dreno. seu O Dreno é seu amigo. amigo. É seu amigo, mas é isso, gente. Perguntaram aqui também qual a diferença da cirurgia moderna de mamas R24R para a técnica clássica? Então, basicamente, aquilo que a gente falou, né? A técnica R24R, nós vamos usar, são 14 pontos de segurança, né? Basicamente. Além do que a loja utilizada é a submuscular, né? E fora isso, nós temos um conjunto de técnicas, de regras, vamos dizer assim, que fazem com que o indivíduo realmente consiga se recuperar muito rápido, né? Em 24 horas ele realmente consegue dirigir, consegue retornar ao trabalho, consegue tomar banho. Então, mas assim, falar que faz R24R é diferente de entregar o R24R. Porque para você entregar, você precisa seguir a risco aquela técnica. Então, vai desde o antibiótico, o momento de usar o antibiótico, o momento de usar o relaxante muscular durante a anestesia, o tempo que você usa, o material que se usa, o tipo de da técnica tradicional, tá? A maneira de você segurar o afastador, tudo, gente, tudo é diferente. Então, são muitos pontos específicos que fazem ela ser diferente de uma técnica tradicional, tá? Perguntaram aqui também. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Como devo me preparar para a cirurgia? O que, Mari? Falhou. Como devo me preparar para essa cirurgia? Sim, vou subir para o YouTube também a live vai ficar salva aqui na pasta. Daí depois, quando vocês quiserem procurar a live, vocês digitam o meu nome, né? E o nome da doutora. Daí vocês vão lá e vai estar lá a live. Porque às vezes o Insta, né? Você não consegue ficar mexendo no celular, né? E fazendo outra coisa. O YouTube tem um esqueminha lá que você deixa. Eu não lembro direito, é um tutorial lá. Você deixa o YouTube, ele fica como se fosse uma música no fundo, e daí você fica fazendo outras coisas e a live lá no fundo, né? Com uma música. Tem gente até que vai pra academia e fica escutando as lives na academia, né? Porque você às vezes tá ouvindo música, a música, tá, legal, a música constrói alguma coisa, a tua vida é bom pra relaxar. Mas na live você aprende, gente. É muito bom isso. Live, podcast, audiobook, Sim, gente. é excelente. Tá no transporte, tá na bicicleta, na esteira, tem que ser um desses três. Sim, exatamente. Coloquem as lives lá. Mas voltando aqui ao assunto, até me perdi na pergunta. Como devo me preparar para a cirurgia? Olha, para qualquer cirurgia, né, eu falo para meus pacientes, você precisa estar realmente com a sua alimentação em dia, né? Se tiver algum grau de anemia, sempre tratar previamente, porque principalmente se tratando de lipo-HD, a gente precisa não ter nenhum tipo de anemia, né? O paciente precisa estar bem. Eu sempre peço para tomar um suplemento vitamínico também, eu gosto. E tá fazendo já atividade física. E a vida é normal, não tem um preparo. Existem também protocolos lá na minha clínica relacionados à estética que a gente faz, né? Às vezes para melhorar aquela qualidade de pele, né, da pessoa. Mas não muda muito, gente. É só seguir aquela vida regrada, com alimentação, tudo certinho que vai dar certo. Uhum. Perguntaram como ter um resultado natural de silicone? Como ter um resultado natural? Olha, vai depender. Tudo começa assim, né, gente? Vai depender. Vai depender do seu biotipo, do seu tórax, por exemplo. Se você quiser um resultado natural, porém você tiver o pinch test, que a gente chama, porque se a espessura da sua pele, do seu tórax, for muito fina, talvez eu precise realmente indicar uma prótese submuscular. Talvez eu precise indicar uma prótese de formato anatômica.
Então, gente, se vocês tiverem uma resposta que é receita de bolo, tá errado, entendeu? A gente precisa analisar realmente cada um especificamente para poder te dar um resultado natural. Mas eu digo, aquelas próteses muito grandes, bola, não sei o quê, em geral não dão um aspecto natural. Então a gente precisa analisar, tá? Perguntaram aqui se você realiza mastopexia mesmo que a pessoa não tenha emagrecido o suficiente para isso. Olha, aquelas mamas muito volumosas, não sei se é isso que a pessoa quer saber, em geral, eu indico uma mamoplastia sem prótese. Muitas vezes é necessário fazer uma mamoplastia redutora sem prótese, tá? Não sei se é isso, né, que a pessoa quer saber. Mas, previamente, há uma mastopexia com prótese, porque se você tem uma mama muito grande, de nada adianta você colocar uma prótese. Não é a indicação correta. Você tem que diminuir aquela mama, tá? E assim, se a pessoa também já tem indicação de mais, vamos supor, mas está acima do peso, você tem que orientar que se você realizar a cirurgia naquele momento e ela depois perder peso, o tecido pode sofrer uma queda maior e ter uma queda mais rápida do que o previsto, né? Eu acho que é isso, né? Então, Perguntaram aqui também. Opa, ai, desculpa. Perdão, é que eu achei que você tinha terminado. Não? Não, tá. é isso, Marisa. É isso. Uhum. É isso. Qual a diferença entre o perfil moderado, alto e o super alto? Qual o melhor? Porque a gente depende da empresa que você está utilizando, né? Por exemplo, na empresa que eu uso, a gente não tem muito essa denominação, entende? Então a gente tem outros tipos de legenda, de denominação, né, de nomenclatura para classificar cada prótese, entende? Então vai depender da empresa que você está trabalhando, entende? A minha não utiliza essa nomenclatura, por exemplo. E sem conflito de interesse nenhum, né? Mas qual que é a marca que a doutora usa? Hoje em dia eu utilizo a Silimed, né? Eu utilizo a Silimed. Não tem conflitos de interesse, né? Eu uso a Silimed. Mas, por exemplo, se eu for realizar uma prótese submuscular e se eu indicar alça muscular, por exemplo, pode ser que eu utilize a Motiva, entende? Politec também tem próteses de poliuretano, posso utilizar. Mas hoje em dia eu trabalho com essa empresa, né? Eu acho a Silimed a melhor. eu não tenho problema, mas eu acho. É a melhor, era queridinha também do Pitangui, poliuretano também era do Pitangui, queridinha, né? Ele era considerado o maior cirurgião plástico do mundo, então se ele gostou tanto dessa prótese, né, dessa marca, porque realmente era muito boa, né? É muito boa até hoje, né? Eu também tenho. Eu gosto também. A minha é Allergan, mas eu queria ter Silimed. Essa é a verdade. Na época que eu fui pra operar, eu pedi Silimed, mas daí naquela época eu usava mais poliuretano, né? Aí o meu médico falou, não, eu vou fazer o teu em dual plane, eu vou ter que fazer com uma prótese texturizada dele, colocou da Allergan. E foi isso, mas tá aí firme e forte até hoje também. Faz sentido, exatamente, exatamente isso. É que nem você comentou, né? Motiva no submuscular. Eu não vou utilizar uma motiva no subglandular, por exemplo. Entende? Sim, é loucura, né? Por isso que você não pode falar mal da prótese se você não sabe utilizar corretamente a prótese, entende? Exatamente, é isso que eu acho. Cada cirurgião plástico, ele se adapta melhor a uma marca de prótese. Aí, se o médico não se adaptou bem à prótese da Motiva, por que ele vai falar mal da Motiva? Ou se não se adaptou bem à poliuretano, por que vai falar mal? É questão disso. Né? Cada ser humano é único. Cada ser humano vai precisar de um tipo de prótese, uma marca de prótese, uma posição diferente, uma técnica, né? Aí o produto ganha uma fama ruim porque muitas pessoas não sabem utilizar, mas isso é o que mais acontece. Foi o que aconteceu com o Renúvel, na minha opinião, né? Muita gente não utiliza e começou a atacar.
Motiva, mas não sabe utilizar. Motiva é ótima prótese, Exatamente. entendeu? Se corretamente utilizado, tem ótima qualidade também, entendeu? Eles super investem em tecnologia, em conhecimento médico, entende? Então, tem que saber utilizar a prótese da maneira correta. Não adianta falar mal sem saber, né? Uhum. E acho que também uma coisa é tecnologia na mão de quem não sabe utilizar é uma arma, né? Então, por isso que Exatamente, é bom procurar alguém que tem tudo. experiência. Porque quem não tem experiência, você insiste para a pessoa assim, ai, por favor, usa Renúvel. A pessoa não tem experiência, não gosta, você vai se É isso, frustrar. Por isso, Mari. É pesquise por isso. por quem faz, né? Exatamente, por isso que você pode. A gente tem que mostrar o valor do nosso trabalho, né? Você vai achar cirurgiões que vão cobrar um valor muito baixo. Ah, mas doutora, mas esse aqui faz por isso. Então, ok, é porque ela não viu o seu valor ainda, né? Uhum. Então, a gente precisa educar, por isso que eu acho importante fazer esse É tipo de live, diferente valor porque de preço, né? exatamente, entendeu? Então o valor é muito diferente. Então, para você passar o seu valor, você tem que fazer exatamente educar as pessoas, né? E por isso que eu acho importante esse tipo de trabalho seu, né? Que você faz, porque você educa as pessoas, né? Você tem uma opinião, você realmente até estuda, né? Você estuda sobre isso, você consegue emitir opiniões Sim. muito inteligentes sobre várias técnicas, sobre cirurgias. É isso que a gente precisa, né? Uhum. Sem É isso. dúvidas. Obrigada, doutora, pelo elogio. Nada, nada. Aqui perguntaram, uma pessoa que tem mamas muito grandes, pode realizar uma abdominoplastia no mesmo dia? Você indica? Mamas muito grandes, eu não indico fazer abdominoplastia no mesmo dia, gente, porque mamas muito grandes precisam ser resolvidas separadamente. Elas precisam de atenção para elas, tá? Justamente para a gente diminuir o risco de necrose, que é a complicação mais temida, vamos dizer assim, né, relacionada à cirurgia. Então, não indico. Mamas grandes, eu falo para os pacientes, gente, vamos fazer uma coisa, depois a gente deixa a mama por último. Porque tem que dar atenção devida àquela mama. Não tem jeito. Então, não indico. Uhum. Não indico. Aqui as perguntinhas acabaram, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Queria falar com a Caramba, doutora o seguinte, foi uma hora e meia, não, 1h40 de live, quase 2 horas. nossa, tá Quase que bom, hein? ganhou da doutora Nakamura. Mari, Doutor vamos fazer um Nakamura e eu ficamos podcast. 3 horas fazendo live, acredita nisso? 3 horas. Meu Deus, gente, que isso? Mari, você vai ter que vir pro Rio, que eu quero fazer um podcast. Você vai ter que vir para participar. Né? Ai, que tudo! Com Muito certeza! bom, né? Maior honra, obrigada Depois pelo eu te falo, convite. Paulo. Aham, tá bom. Queria comentar com a doutora que, assim, eu vejo que no cirurgião plástico é muito top quando o doutor Fernando Bianco elogia aparece na live. Porque não é qualquer pessoa que ele elogia, porque ele é o cara, né? Ele só elogia quem também tem o mesmo nível cirúrgico. Eu adoro ele. Daí, quando eu vi que ele entrou ali na live, elogiou você, eu falei, oba! Ai, que ótimo, bom. que maravilha! Né? Ai, obrigada, Bianca. Eu amo ele. Não, o Bianca tem uma experiência, assim, né? Já absurda, né? Então, assim, é uma pessoa que eu faço questão de ir lá, de assistir a cirurgia dele. Geralmente, nós estamos nos mesmos grupos de cursos, né? Nós fazemos temos a mesma mindset. Então, é bem legal quando a gente encontra alguém assim, né? E nós somos do Rio. Então, graças a Deus que o Bianca tá aqui comigo. Adoro. Sim. Queria agradecer a doutora por ter aceito participar dessa live, por ter participado, por ter respondido Obrigada. as perguntas assim de uma forma super inteligente, né? Queria agradecer a todo mundo que participou da live, quem viu as perguntas, ficou assistindo até agora, né? Teve gente que acompanhou desde o começo. Gente, obrigada, tem gente que entrou um pouquinho e obrigada. saiu, né? Então, obrigada a todo mundo. Tá bom, obrigada, Mari. Achei ótima também. Desculpa se eu não consegui responder às vezes, né? Não sei, adequadamente, mas é a primeira live que eu faço, né, gente? Dá um Perfeito. desconto, então. Não, perfeito. E você também é muito linda, maravilhosa. Obrigada. Amei seus olhos. Seus olhos também são bem expressivos. E a live vai ficar salva aqui no Instagram e daí vai pro YouTube também, tá bom? Então é isso. Boa noite a todos. Tá ótimo. E tchau. E se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode mandar para a obrigada. doutora Fátima, que ela também responde depois para vocês, né? Pode mandar Tchauzinho. direct. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Tchau.